Olá, no vídeo de hoje a gente vai fazer mais um exercício do capítulo 1 do livro do Moran Shapiro, 8ª edição. Bom, o exercício é esse daqui e ele fala o seguinte, ó, a figura ilustra um gás contido em um conjunto cilindro-pistão vertical. Esse aqui é o cilindro e esse aqui é o pistão. Então tem um eixo vertical com a área da seção transversal de 0,8 cm² que é preso no topo do pistão. Ele quer saber qual que é o valor dessa força F que age sobre esse eixo quando a pressão aqui do gás é de 3 bar. Ele me deu a massa do pistão, a massa do eixo e o diâmetro aqui do pistão. E falou que a pressão atmosférica local que atua aqui é de 1 bar. Ele fala para considerar que o pistão se move suavemente, então vai desprezar as forças de atrito e a aceleração da gravidade é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer é calcular essa força F. Bom, então esse daqui é o desenho do exercício. Então, tem o cilindro, o pistão, eu marquei as áreas. Bom, então, na verdade, quando a gente tem um tipo de problema de cilindro e pistão, o que a gente faz? Faz um balanço de força. Então, eu vou desenhar aqui, ó, desse lado, o meu pistão. Tá? E aí eu vou desenhar as forças que atuam sobre ele. Então, qual força que eu vou ter? Eu vou ter a força causada aqui pela pressão do gás dentro do pistão. Então, essa daí vai ser a força, né? Ela vai ser igual a pressão vezes a área do pistão. Eu vou chamar essa força de FP, que é a força no pistão. Eu vou ter a força F que atua aqui no eixo, vou chamar simplesmente de F. E a gente vai ter também a força causada pela pressão atmosférica, que vai atuar aqui para baixo. O que muda é que a força de pressão atmosférica, então, força F0, ela vai ser igual a pressão atmosférica vezes a área, mas somente a área que ela atua, que vai ser o quê? Vou chamar de A0, e aí essa área A0, ela é a área do pistão menos a área do eixo, essa área azinha aqui que a gente marcou. E além dessas forças, a gente tem também a força peso, tá? Então, tem uma força aqui, peso, que na verdade vai ser a força, a soma, né, do peso do pistão mais o peso do eixo. Então, quando a gente faz o balanço de forças, o que eu tenho? O somatório das forças na direção vertical é igual a 0. Então, eu tenho a força do eixo mais a força causada pela pressão atmosférica, mais a força peso, que é o peso do pistão, mais o peso do eixo. Isso tudo tem que equilibrar com a força do pistão. E a nossa incógnita é o F. Tá? Então, a força da pressão atmosférica vai ser a pressão atmosférica vezes a área A0, que vai ser a área do pistão menos a área A. Os pesos, a gente sabe que peso é massa vezes aceleração da gravidade. Então, vai ser a massa do pistão, que foi dada, mais a massa do eixo, que foi dada, vezes a aceleração da gravidade, que foi dada também. E a força causada pela pressão do gás, pela pressão P, vai ser P vezes a área do pistão. Então, ó, ainda literal, né? A área do pistão foi dado o diâmetro, então π d2 sobre 4. A área A é simplesmente A, que foi um número, mais MP mais ME dados. Isso tudo P vezes a área do pistão, que é π d2 sobre 4. E agora a gente já pode substituir todos os valores que a gente tem. Então, foi dado no enunciado que a pressão atmosférica era de 1 bar. Tá? 1 bar, se a gente for transformar para o sistema internacional, vai dar 10 elevado a 5 ou 100 mil pascal. Então, aqui, ó, 100 mil. O pistão foi dado como sendo 10 centímetros, então no sistema internacional 0,10. E a área A é 0,8 centímetros quadrados, ou 0,8
vezes 10 a menos 4 metros quadrados. As massas já foram dadas em quilograma, então 24 mais meio, aceleração da gravidade, 9,81. Não vai caber nessa linha, né? Então a gente continua. A pressão do gás dentro do cilindro é 3 bar, então seria 300.000 pascal vezes π d2 sobre 4. Fazendo os cálculos, então, a gente chega no valor 1.333,5 newton.